Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Aqui é a professora Geisa Pelissari, como sempre, a convite do Marcos, da MGL Concursos, vim falar um pouquinho aqui para vocês de uma banca aí que está com o edital aberto, né? Uma banca que está trabalhando com vários editais ainda, EPAC, então vim falar um pouquinho do português, de como funciona o português nessa banca, tá? Desculpa a correria, porque essa live está sendo gravada bem na correria, de um meio de caos de um monte de outras aulas, então eu até falei assim, meu Deus, não fiz nenhuma maquiagem hoje, nada, a pele tá horrível, mas é assim, né, o importante é para transmitir o conteúdo, que é para isso que vocês estão aqui, acredito eu, beleza? Gente, quando a gente fala da Indepac, uma coisa que eu observei com frequência em todas as provas dela, de 2021, 22, 23, principalmente 22 e 23, tá? Estamos gravando aqui em 24, mas só para vocês entenderem. Então, principalmente nas provas de 2022 e 2023, certo? Se você pegar as provas de concurso dessa banca nível médio, tá? Principalmente nível médio e nível superior também, você vai se deparar, né? Ó, eu fiz até um print, um recorte, né, do edital. O edital costuma ser o mesmo, ele bate sempre nas mesmas palavrinhas. Então, quando você olha para esse edital, e aí você que está assistindo essa live, dê uma olhada, né? Ah, eu estou com o edital aberto para Indepac, deixa eu ver o português. É exatamente isso que a Geisa colocou, beleza, tá aqui. Ah, acrescentou tal coisa, mudou tal coisa, tá? Mas, de modo geral, 90% das provas deles, aparece esse edital aqui, ó. Língua portuguesa, e aí eles colocam o que pode cair para vocês. Quando você olha assim, você fala, nossa, pouca coisa em português, dá tempo de estudar tudo em 2 meses. Aham, só que não, porque nesse textinho ali que eu vou ler com vocês rapidinho, nós encontramos toda a gramática da língua portuguesa, todos os estudos. Então, vocês têm interpretação de texto, é óbvio, a Indepac é uma banca que sempre trará questões de interpretação de texto, tá? Ah, minha prova vai ter 5 questões da Indepac, uma de interpretação de texto. Minha prova vai ter 10, 2 são de interpretação de texto, tá? Sempre virá interpretação de texto, pelo menos uma ou 2, tá? Uma é certeza, pode vir, dependendo do número de questões, 2, dependendo 3, né? Porque dependendo da prova, são 20 questões e você pode ter mais, tá? Então, interpretação de texto, sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos, que entra em interpretação de texto, né? Eu sei que ele está separado, mas é a mesma relação. Por quê? Porque você precisa ler o texto com atenção, você precisa ter vocabulário, entender o sentido da palavra no texto, para depois, na alternativa, marcar, por exemplo, um sinônimo daquela palavra, ou um antônimo, né, ou entender em alguma questão esses parônimos e homônimos. Outro quesito que entra em interpretação de texto é sentido próprio e sentido figurado, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, deixa eu pegar a caneta aqui da mesa digitalizadora, peraí. Cadê o marca? Não, volta, gente, não mexe aqui tudo errado, não. Aqui. Conseguimos, tá? Eu sou péssima grifando, eu não gosto muito de ficar escrevendo aqui, mas vamos lá. Aqui, ó, interpretação de texto, tá? Eu diria que até esse quesito aqui, ó, sentido próprio, sentido figurado. Tudo isso aqui que eu grifei em amarelo, isso aqui em amarelo para vocês, se trata de interpretação de texto, tá? Sentido próprio, sentido figurado, tem total relação com as questões textuais. Por exemplo, quando ele usou uma expressão no texto, ele estava querendo dizer literalmente, ou, na verdade, ele estava sendo irônico, ele estava usando uma metáfora, ele estava fazendo um eufemismo, que são as figuras de linguagem. Então, tudo isso que eu destaquei em amarelo ali para vocês, envolve o que a gente chama de interpretação de texto, tá? Por mais que esteja separada ali, a interpretação está só em um quesito, mas basicamente será a mesma coisa, ok? Aí nós temos aqui na sequência ortografia oficial, tá? Ortografia oficial, gente, entra tudo de ortografia oficial. O que isso quer dizer? Pode entrar sobre como que fala? A escrita mesmo correta das palavras, por exemplo, acerca de separado, acerca de junto, acerca junto com de separado, né? Acerca com H, porque junto, porque separado, porque junto separado, porque junto com acento, porque separado com acento, enfim. A escrita dessas palavras, a escrita de qualquer outra palavra, a exceção escreve como, tá? Entra a acentuação gráfica, porque a acentuação está dentro de ortografia da escrita correta da palavra, você saber onde fica o acento. Então, o acento das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, e tem que saber todas essas regras, não tem como. Ah, mas é muita regra, sei, um saco, mas paciência é a vida, tá? Também entra o uso do hífen, tá? E lembrem-se que no novo acordo ortográfico a gente teve alterações, tanto na acentuação quanto no uso do hífen. Lógico, gente, o novo acordo ortográfico, para quem estuda há bastante tempo, já assimilou. Mas não se esqueçam, para quem está voltando para os estudos, a partir de 2016 a gente passou, né, a utilizar o novo acordo ortográfico nos 9 países falantes de língua portuguesa, né, não é só no Brasil, porque as pessoas acham que a coisa acontece só no Brasil, a gente tem Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, eu nunca lembro o nome dos 9, então você pesquisa aí, tá? Tem Macau ainda, que não é país, mas é a região autônoma da China. Para quem não sabe, Macau, a língua oficial de Macau não é o mandarim, é o português, porque eles foram colonizados por Portugal. Então, assim,
Tem uma galera aí tendo que reaprender essa questão de ortografia, beleza? Bom, depois, na sequência, eu vou separar aqui... Ah, peraí. Ortografia, daí entra aqui, né? Ó. Eita, deixa eu mudar aqui, ele mudou a cor aqui já. Vamos voltar, que eu quero manter tudo bonitinho. Estávamos com o azul. Então, ortografia, grifamos junto a acentuação gráfica, beleza? Bom, depois disso, tá? Um conteúdo importante que aparece aqui, eu vou pular um ali, é a morfologia, tá? E o que que é a morfologia? É o estudo das classes gramaticais e seu uso. Então, morfologia, né? Adjetivo, advérbio, conjunção, pronome, preposição, substantivo e verbo, classificação e emprego, tá? Então, é o estudo das classes gramaticais. Geis, eu percebi uma coisa aqui, né? Ele colocou adjetivo, aí ele colocou substantivo, né? Substantivo, adjetivo, ele colocou advérbio, conjunção, preposição, pronome e verbo. Poxa, eu não preciso, então, estudar numeral, eu não preciso estudar artigo, eu não preciso estudar interjeição. Vamos lá, interjeição eu diria que sim. Artigo e numeral, realmente, assim, você não precisa estudar de fato, assim, vai cair para você marcar que é um artigo. Mas é importante que você saiba o que é um artigo, porque ele te ajuda a determinar o substantivo, né? Ele te ajuda a observar se o adjetivo está funcionando como substantivo. Então, assim, não reneguem conteúdo, por mais que não esteja ali. E outro, artigo e numeral é um conteúdo que geralmente é uma aula de 20 minutos no máximo, né? Numeral você estuda em 2 minutos, né? O que é numeral? 1, 2, 3, os numerais ordinais, cardinais, enfim, não tem muito erro. Então, por mais que não está listado aqui, dê uma estudada, porque isso te ajuda, tá? A entender substantivo, a entender adjetivo e tudo mais. Até porque, ali na sequência, ele coloca para vocês que vai cair sintaxe, né? Vamos pegar outra cor aqui, sintaxe. E aí, gente, sintaxe é muito conteúdo. Porque você tem sintaxe do período simples. O que é sintaxe do período simples? É aquilo que estuda sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, aposto, vocativo, agente da passiva. Isso é sintaxe do período simples. Olha que interessante, o artigo funciona como adjunto adnominal. Então, se cai uma questão de adjunto adnominal, você precisa saber o que é artigo, às vezes, tá? Isso é sintaxe do período simples, mas nós temos o que a gente chama de sintaxe do período composto, que é o estudo das orações, se é uma oração subordinada adjetiva, se é uma oração subordinada adversativa, não, perdão, oração subordinada causal, né? Aí você tem a adjetiva, substantiva, adverbial, você tem as orações coordenadas, tudo isso está em sintaxe, tá? Além de tudo isso, pontuação. Peraí que a caneta não funcionou aqui. Pontuação, concordância, observe que ela escreveu concordância, concordância e regência, ambos verbal e nominal. Então, pode cair concordância verbal, concordância nominal. Regência verbal, regência nominal. Temos crase e temos colocação pronominal. Geisa, tudo isso é sintaxe? Sim, tudo isso está dentro de sintaxe, tá? Então, se você observar aqui, se você tem uma gramática em casa, um livro paradidático, nós vamos pegar uma gramática, tá? Você vai estudar a gramática inteira, porque todo o conteúdo está ali. Beleza? Parece que não, mas está. E você precisa. E assim, não adianta. A IDPAC é uma banca que eu vou dar algumas pistas de coisas que sempre aparecem nela, mas eu diria que é uma banca daquelas bem gramatiqueira. O que é banca gramatiqueira? Você precisa saber regras, classificações, porque eles cobram, né? É diferente de bancas como eu já trabalhei aqui para o Marcos, já fiz uma live sobre a banca da FUVEST. A banca da FUVEST é um pouco mais pontual, ela é muito mais interpretativa. Eu posso falar para você, olha, isso, estuda que fechou, né? Tem bancas que não, a INDEPAC é uma que gosta de cobrar diferentes elementos da gramática, tá? Principalmente da sintaxe, beleza? Bom, vamos resolver algumas questões aqui para a gente observar como que isso aparece, como que isso funciona ali na hora, né? Para isso, obviamente, tá? Como eu disse, a INDEPAC vai trazer um texto, então, dessa vez aqui, ó, um texto longo, e uma coisa importante, tá? Para que se você já deu uma olhada, né, em antigas da INDEPAC, nós temos sempre um texto, e esse texto é relativamente assim, eu não acho extenso, né, porque eu gosto de ler e tal, mas quando a gente pega a formatação da prova, ele é de pelo menos uma coluna, tá? Raramente meia coluna, mas geralmente ele é de uma coluna, já vi provas com uma coluna e meia. Então, assim, não adianta de, ai, meu Deus, eu tenho preguiça de ler texto. Não, gente, tem que ler, paciência, é a vida, né? Quem aqui já me conhece, assistiu já várias aulas minhas e lives, eu sempre falo, cara, você lê?
né? Porque eu não estou falando para você ler para passar no concurso, lógico que isso vai ser lindo, mas a gente precisa nos tornar leitores para a vida, né? Ah, eu assisto a filmes, ok, você está fazendo leitura e tá certo, tá? Por exemplo, eu amo filme, seriado, pode assistir, mas não deixe, tá? A gente está desapegando um pouco do texto escrito, não deixe de ler texto escrito, porque a gente olha que ali tem uma vírgula, a gente olha que ali tem um acento, a gente aprende palavras, e isso vai construindo, né, o nosso vocabulário, a gente vai entendendo as relações sintáticas muitas vezes sem necessariamente ter estudado. Olha, eu já reparei que sempre tem uma vírgula depois desse tipo de palavra. Poxa, então você começa a usar, tá? Até porque, assim, dependendo da prova que vocês forem fazer, não, isso não é de todo mundo, às vezes cai redação também. Então, né, não basta você saber ler, tem que saber escrever, mas sabe, escreve bem quem lê bastante, tá? Então, sem preguiça, vamos ler o nosso texto aqui. Erasmo Carlos seguiu jovem e entendeu a vida melhor que a gente. Então, olha lá que interessante. Erasmo era um menino. Atendia o telefone fazendo voz de velhinha, dizendo que o Erasmo não estava, até identificar o interlocutor. Se fosse alguém íntimo, ele logo mudava de voz e se revelava. Se não fosse íntimo, mas ainda assim alguém que ele queria ou precisava atender, ele dizia que ia chamar o Erasmo e voltava na sequência num teatro no qual o interlocutor fingia acreditar. Por fim, se fosse alguém que ele não queria atender, ele seguia como velhinha até o fim, dizendo que ia anotar o recado. Gente, confesso, já fiz isso. Erasmo era um menino, tinha flâmulas e escudos do Vasco espalhados em seu escritório. No mesmo espaço, tinha um braço falso pendurado saindo da porta de sua estante, como aqueles que meninos prendem nos porta-malas. Fazia graça com os esqueletos do seu armário, esses que todos temos e fingimos não. Erasmo era um menino. Minha Fama de Mal, livro no qual trabalhamos juntos, testemunha isso em seus relatos. Tudo é visto por ele com um olhar de pureza desprotegida para o encanto da existência desses que só meninos. O prazer com que conta travessuras da infância, como mexer no letreiro do cinema da Tijuca para girar palavras inocentemente indecentes, parece ser o mesmo que ele sentiu quando as realizou. Erasmo era um menino. Está lá o deslumbre sincero e de peito aberto de garoto suburbano de estudo limitado, frente à exuberância musical e intelectual da bossa nova e da tropicália de Milton Nascimento. Assim como a fé no amor, como condição inerente à pele, que se manteve fina, imune aos calos que costumam engrossá-la como resposta às porradas inevitáveis da vida, não à toa, seguiu apaixonando-se e apaixonado até o fim, como menino. Erasmo era um menino. Passou a vida escrevendo versos que eram a depuração do menino que tinha que manter a fama de mal, ao mesmo tempo em que não queria mais conversa com quem não tem amor. Erasmo era um menino, e eu achava isso lindo demais, um feito existencial admirável. Era isso que eu queria dizer para ele, sem saber como, quando o presenteei, certa vez, num aniversário, com um DVD de Flash Gordon, um seriado dos anos 30, que passava por aqui em cinemas como os da Tijuca de sua meninice. Erasmo era um menino, tanto que se permitia, às vezes, como menino, olhar para o horizonte. Lembro de Erasmo, assim, ao ouvir uma pergunta que Chico Buarque mandou para ele, para uma reportagem que fiz por ocasião do lançamento do Erasmo Carlos Convida, volume 2 de 2007. Pedi a todos os convidados do disco uma pergunta para repassar ao anfitrião. Chico, gaiato, apenas pôs uma interrogação no primeiro verso de olha, que ele havia gravado em dueto com o Tremendão para o disco. Olha, você tem todas as coisas. Olha, você tem todas as coisas. Ao ouvir, Erasmo ficou sério. Não, não tenho. Eu posso dizer que não tenho todas as coisas. E olhou pela janela sério e ficou calado por um minuto. Nunca vou ter. Ninguém tem. Erasmo era um homem, em tudo. Bom, o texto bem, né, para quem acho que todo mundo entendeu de quem estamos falando, Erasmo Carlos. Professor, eu não sei quem é Erasmo Carlos, então você pausa essa aula aqui e você vai pesquisar, né, porque, mas eu não gosto de... Tudo bem, ninguém está falando que você tem que gostar, né, tem inúmeros cantores, escritores, até que eu não gosto, mas a gente tem que ter conhecimento de mundo, isso se chama conhecimento enciclopédico, tá, dentro dos estudos da linguagem, e aí, assim, a gente precisa angariar conhecimentos enciclopédicos, né, todo mundo sabe que Erasmo Carlos cantava, né, fazia parte do grupo da Jovem Guarda, cantava com Roberto Carlos, isso é óbvio, em números daqueles, como que fala? Não é festivais, esqueci, não, festivais sim, mas esqueci o nome, daquela apresentação que todo ano tem do Roberto Carlos no final do ano, o Erasmo Carlos volta e meia aparecia, a gente tinha a Vanderlei, e os três formavam o trio da Jovem Guarda, né, então, assim, para quem não se recorda, ele faleceu, né, então, e depois, né, a gente teve esse texto publicado, final de novembro ali, de 2022, após o falecimento dele,
certo? Um texto publicado em jornal, foi UOL, provavelmente é algum crítico musical que escreveu o texto. Observem que se trata de uma crônica, né? Falando de quem era essa pessoa, fazendo uma análise da vida dele, né? E é muito interessante, porque ele vai ao longo do texto falando Erasmo era um menino, porque ele era brincalhão, ele tentava levar, tipo, a vida não tão a sério, ele acreditava no amor, mas é muito interessante que quando você vê tudo isso no final, ele fala Erasmo era um homem, entendeu tudo, por mais que ele fosse, né, que ele fala que era um menino, que ele brincava, mas ele era maduro o suficiente para entender que a vida é muito difícil para a gente levar de modo duro, de modo triste, então ele sempre tentava brincar com as coisas, né, essa é justamente a lição aí que o texto está querendo passar para a gente, a reflexão de quem produziu esse texto, tá? Linguagem do texto, acho que bem tranquila, né? Ai, Geis, eu achei o texto um pouco difícil. E aí, volte e meia, alguns de vocês vão me perguntar em Instagram, às vezes, eu tenho dificuldade com a leitura, eu tenho dificuldade com a interpretação, eu não entendo português. Gente, lógico que tem que estudar português, e assim, estude português desde o início, desde o zero, tá? Às vezes, assim, você precisa buscar um curso que tem desde o zero ali, certo? Mas não adianta só estudar português. A pergunta que eu faço é: você pratica o hábito da leitura? Lê, né? Mas não. Vamos lá, né? Acho que isso entra até em educação. Quantos livros você lê no ano? Não precisa comprar livro, gente. Tem biblioteca, tem um monte de lugar que tem leve um livro gratuito, né? Cara, se você não tem um livro, se você não lê um livro no ano, é óbvio que você vai ter dificuldades em português, tá? Então, eu preciso que você tenha a prática da leitura. Mas eu não gosto de ler nada. Busca o que você gosta. Você gosta de futebol? Tem um monte de livros sobre futebol incrível, biografias. Você gosta de cinema? Leia livros sobre cinema. Você gosta de mistério? Cara, é só pesquisar, né? O Google tá aí para isso. As pessoas usam o Google para pesquisar tanta coisa inútil, muitas vezes, ou indecente, ou pior ainda, né? Cometer crimes, mas não usam o Google para fazer pesquisa qualitativa, de qualidade. Deixa eu pesquisar algum livro, assim, menorzinho, mas que seja de conteúdo do meu interesse, que eu possa, né, comprar ou encontrar na biblioteca, certo, para começar a ler, sabe? Então, cria vergonha na cara, né? Eu tenho aluno que não gosta do que eu estou falando aqui, né? Mas eu trago verdades, infelizmente, tá? Então, coloca a prática da leitura, né? Se você assistiu até aqui comigo, leu esse texto comigo e teve dificuldades, preocupe-se, né? Infelizmente, o mundo passa por cima de quem não domina muito bem a sua própria língua, né? Que dirá outra língua. Então, assim, mas é possível mudar isso? Com certeza. Só que é você que tem que mudar, né? Não adianta você, não, eu quero estar lá com a Geis, ou com qualquer outro professor, tem um monte de professor bom de português na internet, ou presencial. Não, vou contratar um professor de português para me ensinar. O professor, não, ele pode até pegar na sua mão, mas ele não consegue transmitir o conteúdo assim, pega aqui, põe aqui. Existe a prática de estudo, resolução de exercício e leitura. Leitura em primeiro lugar, beleza? Bom, entendido o texto, tranquilo, fácil a leitura, vamos para as nossas questões, beleza? Primeira questão que essa prova trouxe da Indepac, ele falava assim, de acordo com o texto, essa prova aqui, gente, tá? Só um aviso, ela é do final de 2022 mesmo, tá? Ela foi realizada em dezembro de 2022, vocês viram que o texto é de novembro de 2022. Então, minha prova vai ser agora em março. Não que você vá acertar o texto, mas, assim, esteja em contato com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? De acordo com o texto, é correto afirmar que o autor considera Erasmo um menino, porque gostava de fazer brincadeiras infantis com os outros e não tinha todas as coisas. É por isso que ele considerava um menino. Porque gostava. Sim, ele gostava de fazer brincadeiras, né, infantis com os outros. Isso está escrito no texto. E não tinha todas as coisas. Ele também falou que ele não tinha todas as coisas, mas assim, é por isso que ele considera ele um menino? Não. B, porque via graça em tudo. Era inocente e ainda fazia travessuras como as de sua infância. Não, observa aqui, a letra A e a letra B, elas estão no texto. Só que não é esse o motivo de considerado um menino, né? C, pela forma com que, mesmo adulto, e tendo a vida suas adversidades, diz aqui que tendo a vida suas adversidades, se você voltar no texto aqui, ele fala, quer ver, cadê o trecho? Eu posso dizer... Tem um trecho que ele fala, aqui, esse trechinho aqui, vou até destacar aqui para vocês, espera aí. Então, aqui, Imune aos calos que costumam engrossá-la como resposta às porradas inevitáveis da vida. Né? Olha que interessante, isso aqui é uma metáfora, né? O sentido figurado.
né? Observe que o autor desse texto fala que a pele, né, não é a pele de verdade. Ele está fazendo uma metáfora. Por quê? Então, você tem aqui a pele, né? Vamos pegar, por exemplo, o joelho ou o cotovelo. Se você bate muito o cotovelo, o joelho já é, o cotovelo, o joelho já é um lugar que a pele é mais grossa. Mas, principalmente o joelho, se você bate muito o joelho, se você trabalha muito ajoelhado, às vezes, né, mexer em rejunte, alguma coisa assim, não sei, né? O joelho vai criando, vai engrossando a pele. Né? Isso é natural, basta você pegar joelho de neném, que é fofinho, gostosinho, e você vai pegando o seu joelho, o meu já de velha, né? Não de velha, mas de adulto, já tá ali com aquela casca grossa, certo? E aí ele coloca aqui, né, que ao contrário disso, o Erasmo Carlos era imune aos calos que costumam engrossar a pele. Então ele tinha a pele fina. Não, lógico que ele tinha pele grossa, gente, ele já era um idoso. Mas o que ele está querendo dizer é que é uma metáfora, que ele era uma pessoa que não se fechou, né? Não ficou uma pessoa, eu vou até fazer uma referência aqui, casmurra, né? Dom Casmurro, não ficou uma pessoa casmurra devido às coisas ruins que a vida trouxe para ele, né? Ele soube lidar com isso. Então, obviamente que é aqui, ó, C, pela forma com que, mesmo adulto, porque ele não era um menino, ele já era adulto, tanto que ele morreu, né? Lógico que crianças também falecem, infelizmente, mas só para vocês entenderem o texto. E tendo a vida suas adversidades, o que é tendo a vida suas adversidades? E tendo na vida seus problemas, adversidades são problemas, oposições, conflitos, continuava a enxergá-la com encanto. Perfeito, gente. Nossa resposta aqui, né? Exatamente a resposta. Deixa eu pegar a caneta para marcar aqui. Exatamente a resposta que ele está esperando. Letra C, né? Letra D, pela forma que respondia aos amigos, principalmente Chico, tornou-se adulto somente quando entendeu que não podia ter todas as coisas. Nossa, essa daqui nada a ver. Essa daqui o texto não quis dizer isso daqui, não. Tá? Essa daqui nem no texto tá. A letra A e a letra B, aquelas informações da A e da B estão no texto, mas ele não está querendo dizer que ele era um menino por causa daquelas lá. Beleza? Ok? Interpretação de texto, galera. Tranquilo? Prosseguindo, né? Vamos para a nossa próxima questão aqui. Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo. Olha lá que prova linda. Primeira questão, interpretação de texto. Segunda questão, podia vir sobre sinônimo, antônimo, parônimo, tal. Lembra que era o segundo quesito? Veio sinônimo. Sinônimo para a palavra depuração, presente no quinto parágrafo, considerando o contexto, né? Geis, eu não sei o que é depuração. Primeira coisa, você pode voltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, quinto parágrafo. Erasmo era um menino, passou a vida escrevendo versos que eram a depuração do menino que tinha que manter a fama de mal. Olha lá, ele tinha que manter a fama de mal, de vilão. E os versos que ele escreviam era a depuração desse menino que tinha que manter a fama de mal. Gente, eu não sei se vocês sabem, ou se vocês conseguem enxergar, mas sempre tenta encontrar que dentro de uma palavra pode ter outra. Depuração, olha que palavra que a gente tem aqui dentro. Pura. Né? Lembra que ele fala que ele era um menino inocente, né? Que ele era um menino brincalhão. Então, quando eu falo de depuração, eu estou falando de fazer, transformar algo em puro. É o ato depurar, né? Depuração, a gente depurar, é transformar algo em puro, tá? Tem a ideia de limpar. Pronto, acho que eu já te dei a resposta, né? Corrupção nada a ver, constatação nada a ver, reivindicação nada a ver, purificação, certo? Ah, mas aí eu não saberia, aí tem conhecimento de mundo. Ai, Geisa, você sabia essa palavra? Sim, porque eu já li em outros textos. Depurar, eu já conheço essa palavra, tá? Depuração, limpar, purificar, ok? Beleza? Então, leitura. Então, ó, observem que nós tivemos tranquilamente, né? Eu vou até voltar lá no início. Opa, aqui, ó. Questão 1, tudo depende do número de questões que vai ter na sua prova, tá? Questão 2, vamos ver o que mais aparece aqui, tá? Vamos para a nossa questão 3. Assinale a alternativa em que o verbo, já vou voltar lá, ó. Questão 3, opa, eu puxei do substantivo, mas está aqui, tá? Questão 3 está no rosa, é isso que eu quis dizer. Assinale a alternativa em que o verbo, cara, se tem um aspecto da gramática que vocês precisam estudar, não tem, eu não vi uma prova, tá, da Indepac que não tenha verbo. Então, estude verbo, tá? Que o verbo destacado esteja no mesmo tempo e modo do texto, né, do destaque abaixo. Tempo, o que é tempo? Passado, presente ou futuro, tá? Então, tempo, passado, que a gente chama de pretérito, presente, futuro.
tá? Aí, óbvio que existe o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro presente. Aí você vai ter que saber, tá? Modo, existem 3 modos, né? Existe o modo indicativo, que indica um fato certo. Existe o modo subjuntivo, que indica uma hipótese, uma dúvida, uma possibilidade. E existe o modo imperativo, que indica uma ordem, uma sugestão, um pedido. Então, a gente vê aqui, ó. Quando eu presenteei, certa vez no aniversário com um DVD de Flash Gordon, ó, presentear é o verbo. Todo mundo consegue enxergar isso? Presentear é o verbo, tá? Quando presenteei. Gente, isso já aconteceu? Isso acontece agora ou vai acontecer? Isso já aconteceu. Esse verbo aqui, presenteei, está no passado, tá? Eu vou puxar aqui do presentear, mas é aqui do presenteei. Ele está no passado, né? Passado ou pretérito. E ele está no passado que aconteceu, acabou. Eu presenteei, eu não falei que eu presenteava. Presenteava significa que eu fiz aquilo mais de uma vez. Eu presenteei, aconteceu e acabou. Isso daqui é o pretérito perfeito. Pretérito perfeito é um fato que aconteceu, pretérito perfeito do modo indicativo. Então, a gente tem que achar um verbo que esteja no pretérito perfeito do modo indicativo, tá? Letra A, passou a vida escrevendo. Escrevendo é gerúndio, é uma forma nominal, né? Então, não pode ser. B, assim como a fé no amor como condição inerente à pele, que se manteve fina, né? Então, você tem o verbo manter, e aí se manteve. Olha lá. Eu manti, tu mantivestes, né? Eu manti, tu mantiveste, ele manteve. Passado. A pele se manteve, já foi, aconteceu e acabou. Eu diria que a letra B está corretíssima. C. Tanto que se permitia, às vezes, como menino olhar para o horizonte, né? Ele se permitia. Olha, eu permiti, tu permitiste, ele permitiu. Aconteceu e acabou. Eu permitia, tu permitias, ele permitia. Observe quando eu falo assim, minha mãe permitia que eu saísse com meus amigos. Minha mãe não permitiu uma vez, ela permitiu várias vezes no passado. Esse daqui a gente chama de pretérito imperfeito. Que é aquele que acontece... Opa, travou aqui. Que é aquele que acontece várias vezes no passado. Não é o perfeito. Então, errado. A D, né, apenas pôs uma interrogação no primeiro verso de olha, que ele havia gravado, né, em dueto. Gravado. Aqui você tem havia gravado. Só que ele grifou só o gravado. E aí, gravado é uma forma nominal, é particípio. Peraí. Particípio. Tá? Aqui era gerúndio. Portanto, nosso gabarito, letra B. Nossa, Geisa, eu não sei essas coisas, não. Estude verbo, tá? Geisa, de todas as classes gramaticais, assim, eu tenho verbo. Ah, mas verbo é muita coisa. Verbo. Não adianta, tá? E até outras bancas e outros concursos. Verbo. É muito difícil uma prova que não cai verbo. Beleza? Próxima questão. Assinale a alternativa que aponta a correta revisão do texto. Cara, essa questão é muito interessante, porque é o que eu falei para vocês. Em uma questão, ele está cobrando inúmeros conteúdos, tá? Por exemplo, letra A, então ele quer saber aquilo que está correto. No trecho, né? Atendi ao telefone fazendo voz de velhinha. Há um erro de regência. Olha lá, questão sobre regência, mas não é a questão inteira, é uma alternativa. O correto seria atende ao telefone. Não, quem atende, atende algo, né? Ou alguém. Então, ele é um verbo transitivo direto, pede objeto direto, o outro é correto, errado, tá? Aqui você tem uma questão sobre regência e sintaxe, né? B, no trecho, como aqueles que meninos prendem nos porta-malas. Há um erro de ortografia. Geisa, mas peraí, então a letra A é sobre sintaxe, a letra B é sobre ortografia. Sim, se preparem para questões desse estilo. Pois não há hífen em porta-malas. Errado, lógico que há hífen. Tá? No trecho, fazia graça com os esqueletos de seu armário, esses que todos temos e fingimos não, né? Há um erro de ortografia, outra questão de ortografia, pois o correto é fingir. Não, gente, fingir é com G, pelo amor de Deus. D, no trecho, não à toa, seguiu apaixonando-se e apaixonado até o fim como menino, o correto é à toa, sim. À toa se escreve com acento indicativo de crase separado do toa, tá? Observem que nessa questão aqui, vou voltar lá no início de novo, nós tivemos na questão 4, ortografia e regência. Por isso que eu falo para vocês, cai tudo. Não adianta você olhar para mim, eu vou estudar só isso. Cai tudo, tá? Óbvio, estude sinônimos, antônimos, parônimos e estude verbos, que isso sempre cai. Beleza?
Próxima questão. No que se refere à acentuação, eu vou voltar lá. Espera aí. Você vai fazer isso. Uhum. Aqui, ó. Questão 5. Acentuação. Vocês estão vendo? Se a prova de vocês tiver 10 questões, cara, vocês têm que saber tudo. Ah, não, a minha prova tem 5 questões. Bom, aí vamos enxugar, tá? Minha prova tem 20 questões, cai tudo em dobro, digamos assim. Beleza? Então, vamos lá. Questão 5, quanto à acentuação, assinale a alternativa correta em conformidade com a norma padrão. Gente, o que é norma padrão? Com as regras da gramática. Com a norma, norma é regra, tá? Da língua portuguesa. Então, vamos lá. Questão 5. Assinale a alternativa, né, correta. Naquele interim, ergueu-se outra mão, agora no centro do auditório. E aí, isso daqui tá certo ou tá errado? Naquele interim, como que se escreve essa palavra? Ai, Geisa, eu não sei nem o que é. Então, aproveita esse momento, né? Vou esperar aí você pesquisar e tudo mais, né? O que é interim? Né? É naquele momento. É a mesma coisa que momento. Só que aqui ele escreveu naquele interim, né? Observe que está escrito naquele interim. E o correto é naquele ínterim, tá? Ele é uma proparoxítona, certo? Ínterim. Beleza? Ok? Tranquilo? Tá? Tem que ter esse acento no início, beleza? B, mas tampouco era isso o que ele tinha em mente para o pai. Nem queria se tornar filantropo. Ixi, e aí? Filantropo, tá certo essa palavra? Existe? Pesquisa. Ah, mas você pesquisa. Você está aqui ao vivo comigo, pesquisa. Não tem problema para você pensar, né? O que ele fez? Ele colocou acento em filantropo. Só que paroxítona terminada em O não tem acento, não está nas regras, né? É filantropo, mas não tem acento, tá? C. Mesmo depois do momento em que o projétil teria chegado ao solo, o programa continuava calculando sua trajetória. Olha lá, vamos olhar para essa questão. Trajetória está correto. Para quem não sabe, acho que essa é bem fácil. Trajetória, porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Projétil também está certo, uma paroxítona terminada em L, tá? Para mim, os dois são tranquilos. Agora, não sei se todo mundo conseguiu enxergar correto ali, letra C, tá? Letra D, mas há algo a mais. O A tá certo. Viu os muitos adultos que se zangam quando um menino lhes expõe perguntas científicas. Científica está correto, né? Pro paroxítona, todas são acentuadas. O A tá certo, né? Monossílabo tônico. O problema aqui é em expõe. Faltou o til em expõe, né? Porque o verbo expor, quando você conjuga, ele tem ali o til. Beleza? Portanto, o gabarito da questão 5, letra D. Ah, eu tenho que saber tudo que é regrinha de escrita, de ortografia. Sim, tá? Eu sei que é muita informação, mas sim. É por isso que a gente fala assim, é óbvio que com edital aberto, que geralmente com edital aberto você vai ter 2 meses, 3 meses no máximo para estudar, é óbvio que dá para passar no concurso tranquilamente, tá? Mas assim, geralmente você pode observar que os aprovados, eles têm pelo menos 6 meses de estudo, não 2 ou 3. Ué, por quê? Porque às vezes ele, né, se inscreveu em um concurso, né, começou a estudar, estudou 2, 3 meses para aquele concurso, não deu bom, né, mas aí ele está esperando outros, e ele continua o estudo, então ele consegue cumprir o edital completo, tá? Agora, lógico que existem pessoas, assim, super inteligentes, que com 2 meses de estudo passam tranquilamente. É possível? É totalmente possível, tá? Mas tem que ter muito estudo, né? Não é 1 hora de estudo por dia, infelizmente, né? Porque se tudo fosse fácil na vida, né? 6. Olha lá. Sobre a frase. Aí vai ter a frase, é correto afirmar que. Aí, se você der uma olhada, eu quero primeiro mostrar, ó. Aqui fala de ponto e vírgula. Aqui fala de ortografia. Peraí, que travou aqui. Minha mesa de transilador não tá boa hoje. Concordância, né? Norma padrão. Gente, se eu voltar lá, vamos lá. Opa, questão 6. Questão 6, concordância. Questão 6, ortografia. Questão 6, pontuação. Apareceu tudo ali, tá? Então, assim, reitero, eu gosto de fazendo isso para você entender que tem que estudar tudo. Então, sobre a frase, a memória de Scorsese, Geisa, o que é Scorsese? Não, quando eu falo, gente, pelo amor de Deus, cineasta, inclusive na continuidade ele fala, não se limitava a evocar viradas nas tramas dos filmes, tá? Então, a memória de Scorsese, Martin Scorsese, não se limitava a evocar viradas nas tramas dos filmes,
cenas notáveis ou atuações. Sua massa cinzenta pulsava com ângulos de câmera, estratégias de iluminação, efeitos sonoros, sons ambientes, ritmos de montagem, informações sobre lentes e películas, tempo de exposição e proporção de tela. É correto afirmar que, letra A, o uso do ponto e vírgula está incorreto, deveria ser ponto final, né? Aqui, ó. Gente, já não marca. Por quê? Para quem não sabe, não usa ponto e vírgula, como que é o nome dele? Ponto e vírgula. Significa que no lugar dele poderia estar uma vírgula e no lugar dele poderia estar um ponto. A vírgula é uma pausa mais rápida, o ponto é uma pausa mais longa. Se ele colocou ponto e vírgula, é que ali você pode tirar tanto aquele ponto e vírgula por uma vírgula ou um ponto final, então tá errado, tá? B, há uma incorreção, ou seja, um erro, né, quanto à ortografia. Ortografia escrita, memória tá certo, Scorsese, não precisa saber como escreve Scorsese, né? Não se limitava a evocar viradas nas tramas dos filmes, cenas notáveis tá certo, ou atuações, sua massa tá escrito certo, cinzenta, pulsava com ângulos de câmera, estratégia de iluminação, efeitos sonoros, sons ambientes, ritmos, informações sobre lentes, gente, tá tudo correto, não tem nenhum erro aqui, não. Há uma incorreção quanto à concordância, não temos erro de concordância, ó, a memória de Scorsese não se limitava, tá certo, concordando com memória, a evocar viradas nas tramas dos filmes, concordou nas tramas dos filmes, cenas notáveis, notáveis está concordando com cenas ou atuações, sua massa cinzenta, ó, singular, singular, pulsava com ângulos de câmera, estratégias de iluminação, efeitos sonoros, sonoros concorda, né, sons ambientes concorda, igual lá em cima, ritmos de montagem, gente, não tinha que ser ritmos de montagens? Não, não é obrigatório. Informações sobre lentes e películas, tempo corretíssimo. D, está em conformidade, ou seja, está correto, né, conforme, está de acordo com a norma padrão. Sim, marcou. É uma questão que cai tudo, né, porque você tem que saber inúmeras informações aqui para conseguir entender, né, que se trata, assim, de um texto que está corretamente escrito. Beleza? Ok? Próxima questão. Olha lá. Uma coisa que eu percebi que é bastante... Eles gostam muito de cobrar ortografia, tá? Assim, ó. Não, deixa isso para depois. Eu ia falar agora, mas deixa isso para o final. Daí a pessoa anota, tá? Vamos lá para outra questão de ortografia. Beleza? Tranquilo? Então, olha lá. Esse processo deverá se dar sucessivamente a cada ano e com certeza será um instrumento imprescindível. Está correta essa frase quanto à escrita? Deverá estar correto, esse processo escrito é sucessivamente, está escrito correto, a cada ano, e com certeza está escrito correto, que a gente escreve com certeza junto, será um instrumento imprescindível. Tranquilo, correto, acho que não tem nenhum erro aqui, tá? Acho que não, tenho certeza que não tem. 2, trata-se de um modelo altamente restritivo e excludente que demanda, na verdade, socorro. Excludente se escreve assim? Dá um Google, você vai saber a resposta. Rediscussão, vou ser honesta, eu nem sei se essa palavra existe. Eu acho que teria que estar escrito uma discussão nova, uma nova discussão. Eu acho que não existe a palavra rediscussão, mas excludente está escrito totalmente errado. Beleza? Todo mundo pesquisou como que escreve excludente? Como que escreve? Não vou falar. Ai, você vai fazer a gente pesquisar. Bem professora de quinta série, dando bronca. 3, apenas a extensão está certo, da densa floresta, espessa, está certo, e escura no ar da manhã. Perfeito. 1 e 3, correto. Qualquer letra A, letra B. Ok? Vocês viram que ele não fala assim, ó, quanto ao acento. Daí você, é bom, né? Você olha só o acento. Quanto ao uso do S. Não, você tem que saber tudo, tá? Tem que dominar muito bem o português. Que hoje, devido, né, a internet é uma coisa, assim, muito boa, tá, gente? A gente tem que agradecer que existe a internet, ela facilita a nossa vida em inúmeros aspectos, mas ela também prejudica, né? Principalmente esses corretores automáticos. Muitas pessoas esqueceram como escrevem as palavras básicas, porque o corretor sempre traz ali. Então, volto na tecla inicial. Leia. Ai, que saco essa live. Eu vou desligar, porque eu não aguento mais a Geisa falando leia. Leia, beleza, tchau. Não muda a minha vida. Leia, cara. Eu tô tentando te ajudar na sua vida. Leia. Coloque na sua vida a prática de leitura. Comece aos poucos. Coloque metas plausíveis. O que é uma meta plausível? Eu não estou pedindo para você ler um livro por mês. Seria lindo. 12 livros no ano, né? Mas se a meta plausível para você é ler um livro em 3 meses, está ótimo. Eu não sei os problemas que você tem na vida. Cada um aqui, tem gente que tem 2 trabalhos, tem gente que tem vários filhos, eu sei que todo mundo aqui tem dificuldades. Então, o que é uma meta plausível para você?
eu consigo, eu vou tentar ler um livro em 6 meses. Tá ótimo, né? Dependendo da quantia de páginas desse livro, se você ler uma página por dia, você consegue, né? Tranquilamente. Se for muito longo o livro, você termina antes. Mas, assim, tenta fazer isso, né? Eu sei que é difícil, eu sei que existem variáveis aí para cada indivíduo que está aqui me ouvindo, problemas pessoais, problemas sociais, mas, assim, eu estou tentando plantar minha plantinha, né? Eu agora fui redundante. Eu estou tentando plantar a minha sementinha, eu errei a palavra. Por favor, tentem, tá bom? Vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as respectivas lacunas abaixo. Essa daqui é uma questão que só de olhar as alternativas, você está vendo que tem vários verbos. Aí você pode falar para mim assim, então é uma questão sobre verbos. Sim, por isso que eu falei que verbo cai bastante. Só que não só sobre verbos. Lá vai a Geisa, né? Não só sobre verbos, é uma questão sobre concordância, tá? A questão que eu tô é a 8, né? Acho que é a 8. Já me perdi. Verbo, tá? E concordância. A 7 caiu basicamente tudo, né? Porque você tinha que saber ali ortografia, acentuação, concordância, para ver se está tudo correto, tá? Então, vamos lá na nossa questão 8. Portugal ou Grécia será ou serão a sede do Mundial de 2030, né? Presta atenção nessa frase. É será ou é serão? Aí você pode se questionar, mas quem será ou quem serão? Né? A gente pensa assim, tá? O que acontece? Existe uma regrinha que quando você tem um sujeito é da sintaxe, tá? Você tem um sujeito separado por ou, você tem que ver se se esse ou está funcionando como uma adição, os dois vão ser, ou se esse ou está funcionando como uma exclusão, ou é um ou é outro. Nós sabemos que sede do Mundial de 2030, geralmente sede mundial é somente um lugar. Eu sei que é a próxima Copa do Mundo que vai... Não, pera. Eu tô perdida agora em datas. A gente teve a Olimpíada do Japão, agora a próxima Olimpíadas é Paris, ou é Copa do Mundo que é Paris? Eu não sei, Brasil, tô perdida. Mas eu sei que vai ter ali uma Copa, é a Copa do Mundo. Eu vou pesquisar agora, porque eu quero falar o correto. Eu acho que a próxima Copa do Mundo que vai ser Estados Unidos... Obrigada. 2026, é isso? Porque a gente teve Copa do Mundo 2022. 2026... Não, minha internet não tá funcionando, não. Não funcionou minha internet, gente. Não sei o que aconteceu aqui. Mas eu não sei se a Copa ou a Olimpíadas, eu acho que é a Copa, que será em 3 países, né? Então a gente vai ter 3 sedes. Isso é uma novidade na história das Copas. Mas tradicionalmente, somente um país é sede de Copa do Mundo. Como a gente vai seguir o tradicional, tá? Até porque essa questão aqui foi elaborada, né? Ali no ano passado, no retrasado, então a gente vai usar o será. Porque ou é Portugal ou é Grécia, tá? Os dois não dá, beleza? Viagens, boa comida, festas, nada o tirava ou tiravam da apatia. Eu sei que vocês têm viagens, boa comida e festas. São 3 núcleos do sujeito, né? Então, é o sujeito composto, então eu usaria o tiravam. Porém, você tem um aposto resumitivo, para quem se lembra. O aposto resumitivo, ele resume o que foi dito. E quando você tem isso, o verbo concorda com o aposto resumitivo. Então, tá aqui, resumidor ou resumitivo, você pode contar com esses 2 nomes. Beleza? E, por fim, sempre, o verbo haver, não se esqueçam. Verbo haver, né, no sentido de existir, e verbo haver indicando tempo, tá? Indicando tempo passado, né, ele vai funcionar como um verbo impessoal e, consequentemente, ele sempre fica na terceira pessoa do singular, ele sempre fica no singular. Então, sempre houve, horror esse houve problemas sociais no país, tá? Não me coloca houveram que fique errado, beleza? Gabarito, letra A, ok? Agora meu computador, eu tô gravando a aula, o computador foi. Acertei. Copa do, acho que, né, 2026, Canadá, México e Estados Unidos, exatamente, tá? Prosseguindo, questão 9, olha lá que interessante, assinale a alternativa que apresenta um pronome relativo. Gente, isso cai. Geisa, mas tem vários pronomes, eu já dei uma olhada no conteúdo, assim, tem pronome pessoal, pronome de tratamento, pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome relativo, pronome indefinido, pronome interrogativo. Eu tenho que saber todos? Cara, olha a questão.
né? Essa questão cobra pronome relativo. Eu estava vendo algumas outras provas que era assinale a alternativa que apresenta um pronome demonstrativo. Então, assim, vai fazer o quê? Como eu sempre digo, eu não gosto desse tipo de questão. Eu prefiro muito mais que analise se o pronome relativo está correto, se o uso está adequado. Agora, para você simplesmente procurar, eu acho muito chato, muito desnecessário, mas ok. Vamos lá, na letra A, onde está aquele caderno de desenho da Mariana? Vamos dar uma revisão aqui primeiro, né? Pronome relativo. Quais são os pronomes que funcionam, as palavras que funcionam com pronome relativo? Que, o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Eu não vou repetir todos aqui, então, o qual masculino, a qual feminino, os quais masculino plural, as quais feminino plural. Dica, sempre que o que for pronome relativo, eu consigo substituí-lo por o qual, a qual, os quais, as quais. Você tem ainda como pronome relativo quem, você tem ainda como pronome relativo cujo, e aí tem cujo, cujá, cujos, cujás, e você tem ainda como pronome relativo onde. Só que o pronome relativo, ele é utilizado na frase para evitar a repetição do que está antes, tá? E é importante lembrar que essas palavras que aqui estão, tirando a palavra cujo, todas elas podem ser classificadas com outro tipo de pronome, tá? A gente pode ter eles como pronome indefinido, como pronome interrogativo, tá? Como pronome indefinido, interrogativo, demonstrativo, não, seriam esses, tá? Então, letra A. Onde está aquele caderno de desenho da Mariana? O onde aqui não é pronome relativo. Por quê? Porque ele está servindo para se referir a uma pergunta. Ele é um pronome interrogativo, tá? Aqui a gente tem o aquele, pronome demonstrativo, beleza? Então, não é letra A. Letra B. Eu sei que muitos ouviram aquelas belas palavras. O aquela, você já sabe que não é pronome demonstrativo, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Esse que aqui não é, como que eu provo? Eu sei o qual muitos ouviram. Faz sentido? Você consegue trocar esse que por o qual? Não, tá? Esse que aqui é conjunção integrante. Então, não é a letra B. Letra C. Alguém esteve lá durante minha ausência. Temos dois pronomes. O alguém, que é um pronome indefinido. Alguém quem? Não sei. E o minha, que é um pronome possessivo. Tá? Indica posse. Beleza? Letra D, que provavelmente vai ser o nosso gabarito. Quero que você, quero o qual você. Isso daqui é conjunção, não é? Você veja a escola onde conheci meus primeiros amigos. Meus, pronome possessivo, onde, né? Conheci meus primeiros amigos. Eu conheci meus primeiros amigos onde? Em que lugar? Na escola. O pronome relativo, ele serve para isso, para evitar a repetição do que está antes. Letra D. Beleza? Por fim, última questão aqui, já tentei mostrar que cai tudo, né? Óbvio que viria, né, gente? A gente estava esperando, ansiando ali. Geise, eu vi lá todo aquele edital que você voltou lá, não vou voltar agora tudo de novo, mas voltei um monte. Não estava vindo crase. Pronto, gente, para encerrar. Então, significa que eu tenho que estudar crase? Sim, né? Até fazendo aquele breve resumo aqui rapidinho antes de resolver a questão, né? INDEPAC, interpretação de texto virá para vocês, tá? Aquele breve resuminho que eu sempre faço. Estudo de sinônimo, antônimo, parônimo, saiba todos eles, tá? É que aqui nessa prova veio sinônimo, mas assim, aí eu vou colocar aqui reticências, tá? Estude verbo, verbo é uma coisa que sempre aparece, estude verbo, e assim, concordância verbal, regência, tudo que se refere ao verbo, tá? Então, conjugação do verbo, regência verbal, concordância verbal, tu tá aqui, entra regência, concordância, tudo que se relaciona ao verbo. Estude muito ortografia, e aí lembra que na ortografia, muita gente esquece, entra, né, a acentuação e, além de acentuação, uso do hífen, tá? Que isso cai bastante. E aqui, outros dois que eu chutaria para vocês, que eu acho que vale a pena estudar, pontuação, né, e crase, tá? Agora, óbvio, não é só isso, eu tô falando que isso daqui é o que mais aparece, mas todo o resto do conteúdo tem que ser estudado. Beleza? Última questão para a gente encerrar essa aula aqui, essa live. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado com essas pegadinhas. Ele quer que está errada. Isso facilita a nossa vida, porque tem 3 certas. Quanto à ocorrência de crase, considerando, né, as regras, a norma padrão. 2 filas de macieiras crescem. Todo mundo sabe o que é macieira? Maçã, árvore da maçã. 2 filas de macieiras crescem entre cada fila de painéis solares, fornecendo uma colheita comercial a moradores carentes. Já chamo, letra tá errado. Ué, por quê, Geisa? Tem um macetezinho que fala assim, né? Crase mais plural, crase passa mal. Ele é meio ridículo, mas funciona, né? A moradores. Moradores é plural. Primeira coisa. Primeiro, moradores é masculino. Você não fala as moradores, você fala os moradores, masculino.
crase mais masculino, crase é pepino, é outro macetezinho, não se usa crase com masculino. Segundo, não se usa com plural, então aqui é masculino plural, não tinha nem como, erradíssimo, tá? B, elevou as emissões de gases de efeito estufa relacionados à energia, aquilo que é relacionado a algo, perfeito. Energia, tá? Eu vou puxar a flecha como se estivesse vindo de lá. Energia é um substantivo feminino singular, a energia. Então, fechou. Crase. Lembra que crase é a junção de dois as, né? No caso da língua portuguesa, e você marca com acento grave, tá? O nome do acento não é crase. Tem gente que acha que o acento é crase. Não, o acento se chama acento grave. A junção é a crase. C. Eventos climáticos extremos, como tempestades e secas extensas, levam o carbono à justiça. Levam o quê? A algum lugar. Então, a tal lugar, a justiça feminina. Correto. E D. Em 2 mesas, com duração de 1 hora cada, o seminário tem início às 15 horas, né? Numeral indicando horas, né? Sempre tem crase. Só você lembrar que quando é masculino, ele tem ao, né? Ao meio-dia. Então, às 12, às 13, às 14, às 15, sempre tem crase, tá? Quando for assim, gente, porque eu já vi muita gente colocando assim, o evento ocorrerá das, né, por exemplo, assim tá certo, das 14 horas às 16, tá correto, beleza? Agora você não vai me pôr crase aqui nesse das, que não tem nada a ver, beleza? Gente, é isso, tá? Tentei mostrar um pouquinho do que aparece na prova da INDEPAC, acho que deu para entender que, precisa estudar tudo, precisa ser um bom leitor, mas tentei mapear aqui para vocês aquilo que mais aparece, certo? Se você tem pouco tempo, foque nos quesitos que eu coloquei aqui nesse slide, nesse momento, ok? Espero ter contribuído um pouquinho aí com os estudos de vocês, certo? E nos vemos aí, quem sabe, numa próxima live. Como sempre, muito obrigada, Marcos, pelo convite. Até mais, gente. Tchau, tchau.